Irmãos, agora nós vamos escutar a mensagem dessa noite. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versos 15 ao 17. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 15 ao 17. Semana passada, irmãos, nós ouvimos uma palavra de encorajamento, a vitória sobre o maligno, né? Hoje nós vamos entrar numa outra palavra, uma outra advertência que o Senhor Deus nos fala pela tua palavra. Vamos ler, irmãos? Primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 15 ao 17. Diz o texto: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Fechem os olhos, curvem suas cabeças. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. A palavra que nos dá vida, a palavra, Senhor, que nos direciona, nos guia para esse mundo de escuridão, Senhor Deus. Nós te rogamos, Pai, que nessa noite, assim, Senhor, desde, Senhor, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, desde quando a Sua palavra já era proferida, pregada, Senhor, nós te rogamos que o Senhor nos ajude, Senhor, que assim como ela tem exercido o Teu poder durante todos esses séculos e após séculos, que ela possa hoje também, Senhor, ministrar nos nossos corações, que Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe na nossa compreensão humana, nas nossas mentes, no nosso coração, e que nossos corpos possam responder, Senhor Deus, essa mensagem que nós vamos ouvir nessa noite. Nos dá, Senhor, clareza, Senhor. Nos dá, Senhor, toda a atenção possível para que nós possamos estar, Senhor, debaixo da autoridade da Tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos ouvi-la, Senhor, e também que nós possamos pô-la em prática. Não somente ouvir, mas pô-la em prática. Senhor, que nada venha tirar a nossa comunhão aqui agora, Senhor. Aquilo que está fora desse salão, ou que possivelmente nós possamos até dentro dos nossos próprios corações e mentes, Senhor, aquilo que vem tirar a nossa atenção da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar atenção, Senhor Deus. É isso que te rogamos. Senhor, abençoe aquele que prega e aqueles que escutam também, Senhor Deus, para que não seja nada além da Tua santa palavra, Senhor, que seja somente a Sua palavra, que não venha ter conhecimentos humanos aqui, mas somente a Tua palavra viva nos nossos corações. É isso que te rogamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, nos versículos anteriores, como eu já estava falando aqui, nós lemos e ouvimos o apóstolo João trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto e ânimo, né? Como a gente viu nos versículos 14 versículo 12 ao versículo 14, ele animando a igreja da Ásia Menor, os nossos irmãos, e não somente naquele primeiro século, ou aqueles irmãos, mas até hoje e até o findar desse mundo, essa palavra vai nos trazer ânimo, vai nos trazer encorajamento. Vocês lembram que o apóstolo João, nessas palavras, nesses versos anteriores, ele falava muito sobre a questão dos filhinhos, né? Traziam essa palavra, filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês já venceram o maligno, que vocês já venceram ele porque a palavra de Deus permanece em vocês. Então, o apóstolo João, ele nos dá, irmãos, essa coragem, nos dá esse ânimo, através dessa lembrança no qual o Senhor Jesus nos salvou. Então, ele traz essa lembrança para nós. E depois de ele trazer essa mensagem, irmãos, de encorajamento, essa mensagem de ânimo para os nossos irmãos do primeiro século, ele diz, irmãos,
que a marca do verdadeiro crente, nessa mensagem que nós ouvimos semana passada, é conhecer a Deus. Agora, nesses versos, ele diz que a outra marca de um cristão verdadeiro não é só conhecer a Deus, é também não amar o mundo. Então, nós conhecemos a Deus, somos verdadeiros cristãos, mas também nós não amamos o mundo. Esse é o amor que Deus odeia. Olha só, o amor que Deus odeia, o amor ao mundo. É isso que o apóstolo João ele diz nesses pequenos versos, e também ele vai, nos próximos capítulos, discorrer mais sobre esse assunto. O apóstolo, irmão, ele advertiu os nossos irmãos da Ásia Menor, dos nossos irmãos do primeiro século. Agora, o Espírito Santo, irmãos, durante quase esses 2 milênios, e agora, como disse, e também adiante, ele continuará advertindo os nossos irmãos através dessas palavras que nós ouvimos e que hoje nós vamos ouvir. Hoje, como disse, não será diferente. A mensagem que nós vamos ouvir hoje, irmãos, que rogamos que o Espírito Santo ministre nos nossos corações, é uma mensagem com uma palavra agora de advertência. No domingo passado nós ouvimos uma palavra de encorajamento. Hoje, uma palavra de advertência. Nós, irmãos, os cristãos, devem lembrar, em tempos de guerra, as bênçãos que o Senhor ministra através do teu Filho, através da obra que foi consumada na cruz. Sempre quando nós estivermos passando por momentos onde nós não vemos que temos saída, quando nós voltamos para a cruz, nós temos descanso. Nós temos o descanso. Mas esses cristãos, esses que recorrem à cruz em tempos de guerra, eles também precisam ser lembrados que nós não podemos ter uma atitude amistosa para com esse mundo pecaminoso também. Ao mesmo tempo que o Senhor nos encoraja, Ele vai trazer essa advertência na tua palavra. Vocês me amam? Então não amem o mundo. O que quero trazer para os irmãos nessa noite é que a palavra de Deus nos adverte a não amar o mundo. Vamos ler, irmãos, o versículo 15. Vamos discorrendo aqui, versículo por versículo, para ver que o Senhor pode ministrar nos nossos corações. Versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui, irmãos, nós temos a volta de um teste que o apóstolo João já aplicou nessa carta. Se a gente for dar uma olhadinha nos versículos anteriores, do próprio capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, nós temos o teste, irmão, um dos testes que é chamado teste moral, o teste da obediência. E quando nós lemos esse versículo aqui, o versículo 15, se a gente for analisar mesmo, parece uma coisa meio pesada, não parece? Porque assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí a gente pode perguntar, como assim eu não vou amar o mundo se eu estou nele e se eu usufruo? Muitas das vezes eu desfruto daquilo que está nele. Então, como assim eu não vou amar? Parece incompatível essa mensagem de primeira vista, assim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Como assim? Mas não é isso que o apóstolo João está dizendo, irmãos. Não amar o mundo no sentido desse mundo que nós estamos, ou nas coisas que nós usufruímos. Nós vamos entender esse conceito aqui, irmãos. No Novo Testamento, na palavra de Deus, essa palavra mundo, ela existe 3 significados. Vamos entender qual o significado que o apóstolo João traz aqui nesse verso específico. Nós temos o primeiro significado que nós vemos lá em Atos 17, no versículo 24, que é o mundo que Deus criou, o mundo físico, né? Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. É uma referência no versículo 24 do capítulo 17. Então, o primeiro mundo que a palavra de Deus nos fala no Novo Testamento é o mundo da criação de Deus, né? A segunda palavra, o segundo significado da palavra mundo, se refere à humanidade, às pessoas. E nós temos uma referência no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui agora ele está falando de outro sentido do mundo, não é mais o mundo de criação, o mundo físico, o mundo da criação, mas sim a humanidade, as pessoas. E no terceiro significado que nós encontramos no Novo Testamento é justamente esse que nós vemos no versículo 15 até o versículo 17. É um mundo, olha só, interessante, isso aqui é um mundo de sistema, não um mundo criacional, não um mundo criado, perdão, não a humanidade, mas sim um sistema,
Como assim um sistema? Aqui, João fala que o sistema é o inimigo de Deus. No versículo 15, como nós lemos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E é desse terceiro tipo aqui de mundo, do significado, que João está falando, o sistema. Então, o que nós temos que entender? Quando fala mundo, não está falando que a gente não pode amar aquilo que Deus criou. Não. Nós devemos amar o mundo, esse sinônimo da natureza, aquilo que Deus criou. Nós devemos amar o mundo também no sinônimo de pessoas, nós amamos as pessoas também. Porém, o mundo como sinônimo de sistema, esse não podemos amar. Mas o que significa esse mundo no sentido de sistema? Então o apóstolo ele usa aqui o termo para se referir, esse mundo que ele diz, a natureza caída, corrompida e perdida, a natureza perdida do ser humano, que se rebela e se opõe a Deus, assim como nos seus valores e conceitos. Então esse mundo da natureza do ser humano caída. Então é isso que ele está falando nesse mundo. Não devemos amar o mundo, aquilo que foi corrompido pelo pecado, a natureza caída. É isso que ele está dizendo aqui, é esse sentido de mundo que ele diz no versículo 15. Se a gente fosse entender, se a gente for o Nicodemos, o reverendo Nicodemos, ele disse que se a gente fosse estruturar essa palavra no grego, a gente podia entender mais ou menos assim, em vez de colocar assim, devemos amar não ameis o mundo, é isso que ele está falando, parem de amar o mundo, basicamente é isso, parem de amar o mundo, parem de amar esse mundo corrompido, aquilo que o pecado corrompeu, parem de amar isso, é isso que ele está dizendo. Isso então sugere que João está consciente, irmãos, de que muitos da igreja naquele primeiro século estavam inclinados para o mundanismo, assim como os falsos mestres já estavam bem craques, né? Já eram bem experts na perversão, no pecado, vamos dizer assim. Lembramos que nós estamos falando contra a heresia do gnosticismo, daqueles que diziam que tinham contato com Deus, tinham comunhão com Deus, mas na verdade isso não era verdade, né? Então, João fala que tinha uma parte da igreja que estava sendo atacada por esses falsos ensinos e eles estavam cedendo a esse mundanismo que os gnósticos estavam trazendo. Se você pode ser pervertido no pecado, você pode rolar no pecado, então, consequentemente, você está se afastando de Deus. E o mundanismo está entrando ali, as práticas do pecado estão no meio da igreja. Então, é isso que João está ensinando, e isso que João está falando aqui nesse trecho. Então, parem de amar aquilo que está à parte de Deus, que não tem comunhão com Ele. É isso que o João está falando. Não ameis o mundo, não ame aquilo que está à parte de Deus, que não tem comunhão com o nosso Senhor. Agora, vamos olhar nesse mesmo versículo na parte B. Na parte B diz assim, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. O amor do Pai, irmãos, essa expressão que está aqui no grego, ela é a única vez que aparece no Novo Testamento. Então, essa frase, justamente, amor do Pai, é somente aqui que aparece na carta de João. E essa sentença, essa frase, ela deve ser entendida, irmãos, como o amor que os filhos de Deus têm para com Ele, como seu Pai, Criador e Salvação. Porque pode entender da seguinte forma, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece que é ao contrário, a relação de Deus para conosco, nós podemos entender, mas é assim, o que ele está dizendo aqui, que se alguém amar o mundo, o amor do Pai, aquele amor que nós, como cristãos, devemos ter para com Deus, não está em nós. Se nós amamos o mundo, esse amor vertical de nós para com Deus não existe. É isso que João está dizendo aqui. No sentido de pai, irmãos, não somente como pai, mas também como criador e salvador, né? Então, ele está falando justamente nesse trecho aqui da parte B, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai, o seu Pai, aquele que te salvou. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, é uma advertência para os nossos irmãos. Então, o cristão verdadeiro, irmãos, ele ama Deus, seu Pai, e não ama o mundo, porque valores morais do mundo são opostos à natureza santa de Deus. Assim como já ouvimos na primeira parte do teste moral, que é no início do capítulo 2 lá. Se nós amamos a Deus, vamos amar os seus mandamentos e andar como Jesus andou. Porém, se nós amamos o mundo, nós sabemos que isso vai totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensinou. E é isso que João também fala nesse momento. Aqui, irmãos, tem uma frase do Matthew Henry que eu encontrei, eu achei muito interessante. Ele fala assim, o amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto,
quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e decai. Ou seja, quanto mais nós temos essa amistosidade com o mundo, mais o amor de Deus vai estar distante de nós, mais o amor de Deus vai estar esfriando. Por quê? O apóstolo João é bem claro, irmãos. Se você ama o mundo, se você desfruta daquilo que a natureza caída, que o pecado corrompeu, você está afastado de Deus. Você não tem comunhão com o Pai. Você não ama a Deus. E logicamente, automaticamente, quando eu estou longe de Deus, eu vou ter um grande crescimento em desejo daquilo que é contra Deus. Eu vou ter uma ânsia cada vez maior de estar se lambuzando no pecado, se lambuzando na lama, vamos dizer assim, né? Para os irmãos terem uma ideia, tem um pedaço na palavra de Deus, um trecho, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo sobre algo parecido, sobre um cristão que estava com Paulo, que foi ensinado com Paulo, que é, lembrando, 2 Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, que Timóteo, ele menciona, Paulo menciona a Timóteo um obreiro, né? Obreiro, irmãos, olha só, obreiro chamado Demas, que ele abandonou o apóstolo Paulo, e o serviço cristão por causa do amor ao mundo, amor ao presente século. Então nós temos um obreiro, aquele que ensinava, discipulava, possivelmente, e pelo amor ao mundo, ele abandonou o serviço cristão, abandonou e foi viver lá em Tessalônica, essa vida de prazeres. E aqui, irmãos, é bem claro, novamente a frase de Matthew Henry, o amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus define e decai. E é isso que aconteceu com Demas. Ele preferiu o mundo e começou a crescer em usufruir aquilo que o mundo oferece e foi afastado do Pai. Nós vemos que ele foi para Tessalônica ali, e Paulo menciona ele a Timóteo. Ele fala aqui, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, né, na nossa versão da área, mas tem outros como amado o presente mundo, né? Me abandonou e se foi para Tessalônica. Olha só que triste. Logo em seguida, irmãos, nós temos o apóstolo João explicando o porquê aquele que ama o mundo não pode amar o Pai. Nós falamos então aqui, o apóstolo João deixou bem claro, se você ama o mundo, você não ama Deus, você não ama o Pai. Você não tem amor para com Ele. E agora ele vai falar, nesse versículo 16, que nós vamos ler agora, o porquê aquele que ama o mundo, ele não consegue amar o Pai. Nós vamos entender. Vamos ler o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o que João nos diz aqui, irmãos? Ele nos fala que aquele que ama o mundo, ama aquilo que é causada por essas três armadilhas. Três armadilhas. A concupiscência da carne, concupiscência concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três armadilhas. Então, esse que ama o mundo, ele vai constantemente fazer isso. Ele constantemente vai estar diante dessas armadilhas. E as duas primeiras, concupiscências da carne e concupiscências dos olhos, irmãos, elas se referem a desejos pecaminosos, e a última, a soberba da vida, é um comportamento pecaminoso. Então aqui as duas primeiras, da carne e dos olhos, está falando de um desejo. São desejos pecaminosos. E depois é um comportamento. Vamos entender. Essa concupiscência da carne, irmãos, ela acontece de dentro para fora. Vejamos o que nós temos, que o apóstolo João e os demais servos de Deus nos séculos aí, eles nos orientam. A palavra concupiscência, irmãos, só para os irmãos entenderem, muito tempo eu ouvi essa palavra e não entendi o que era. Né? A concupiscência significa um desejo ardente, um desejo desenfreado. É isso que significa essa palavra. Então, é um desejo ardente, é um desejo desenfreado por algo que normalmente vai ser acarretado como negativo. Tá? Então, quando a gente fala concupiscência, ela é usada negativamente. E essa palavra carne, então a concupiscência da carne, que é o primeiro que nós vamos entender aqui, ela está se referindo à nossa natureza caída mesmo, nossa natureza pecaminosa.
elas são os impulsos e desejos que gritam para serem satisfeitos. Esses desejos estão dentro do nosso coração. Lembra que o Senhor Jesus falou que dentro do coração sai todo tipo de maldade? É isso que o Senhor Jesus nos disse. Dentro do nosso coração sai toda a maldade. Então, essa palavra carne está se referindo justamente a isso. John Gill, irmãos, ele traz uma explicação sobre essa concupiscência da carne que eu achei muito interessante, vou passar aos irmãos. Ó. Essa concupiscência da carne se refere quer aos desejos impuros, que inclui todos os pensamentos, palavras e ações não castos, como fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, quer a intemperança no comer e no beber, motins, arruaças e farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida, que gratificam a mente carnal e pelo quais a alma é destruída e o corpo desonrado. John Gill nos traz essa explicação sobre a concupiscência da carne, irmãos. Quando a gente fala carne, normalmente a gente pensa somente no corpo físico aqui também, né? Ou nós trazemos justamente na nossa mente pecados de teor sexual, né? Quando nós falamos de concupiscência da carne, mas não é só isso, irmãos. Quando o apóstolo João ele diz essa concupiscência da carne, ela se refere a todo o nosso ser, no sentido de que Deus nos deu uma natureza, nos deu desejos que estão intrínsecos a nós, no qual a gente não consegue satisfazer esses desejos. Mas aí que está uma coisa muito interessante. Não significa que esses desejos que temos naturalmente, eles são mal em si mesmos. Nós temos uma natureza que nós nascemos com ela, a natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que Cristo nos encontra, nós temos um encontro com Ele, nós temos uma outra natureza que é nascida ali, a natureza espiritual. Nós temos a natureza, a carne, que nós falamos, que nós nascemos, e a natureza do Espírito, no qual nós encontramos com Cristo. E assim fomos regenerados, nascemos de novo. É assim que nos fala, né? Então não significa que os desejos que nossa carne tem, significa que ela é má. Como assim? O que nós temos que ter atenção é não deixar que esses desejos sejam controlados pelo nosso lado pecaminoso. Como assim? Vou dar um exemplo para os irmãos. Comer é um desejo, é uma necessidade do ser humano. Comer não é um mal, mas a glutonaria é. Entende? É um desejo, é algo que está intrínseco à nossa natureza e nós precisamos disso. Então, se nós deixarmos a nossa natureza pecaminosa controlar essa ânsia, essa vontade, esse desejo que nós temos, nós vamos pecar no sentido da glutonaria. Então, comer não é mal, não é mal. Mas abusar disso, deixar a natureza pecaminosa tomar conta dessa necessidade do corpo humano, vai se tornar um pecado, que é a glutonaria. Beber também não é mal, mas ser um beberrão é um pecado, não é? A questão também do sexo. O sexo, ele não é mal, é para a glória de Deus. Porém, se nós deixarmos a nossa natureza contaminar, vira a imoralidade sexual, a imoralidade do ser humano. Então, Deus também traz isso, é a necessidade do ser humano. Outra coisa muito interessante também é a questão do nosso descanso. Dormir não é muito bom, irmãos? O vaso é gostoso demais, né? Todo mundo gosta de dormir aqui. Mas ser preguiçoso, dormir demais, também é um pecado. Então, tudo isso acontece através dessa concupiscência da carne. Quando nós deixamos os nossos desejos, as nossas necessidades serem controladas pelo aquilo que nós chamamos da natureza pecaminosa. E aí, isso vai ser corrompido. Então, aquele que ama o mundo, ele ama essas coisas. Ele ama a glutonaria, ele ama ser beberrão, vamos dizer assim. Ele ama a imoralidade sexual, ele está ávido por isso, ele quer mais e mais. E é um preguiçoso, muitas das vezes não trabalha, sabe da necessidade, mas a sua preguiça é muito boa. E ele não quer ser confrontado, quer ficar na sua casa. É isso, irmãos. Então, tudo isso que nós falamos, elas não são más em si mesmas, mas se nós deixamos a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, controlar, isso vai gerar o pecado, E aí, nós temos o nosso espírito, aquilo quando nós nascemos de novo, e é o Senhor, aqueles que amam o mundo, vai ser sempre voltado para isso. Significa que a gente não vai cair nesses pecados? Não é isso que eu estou dizendo.
mas significa que nós vamos ter uma vontade sempre recorrente de fugir disso, e não de se deleitar nisso. É isso que está dizendo. Essa é a concupiscência da carne, irmãos. A outra concupiscência, que é a segunda armadilha, que aqueles que amam o mundo gostam de estar fazendo, é a concupiscência dos olhos. E, ao contrário da outra, que acontece de dentro para fora, essa concupiscência dos olhos acontece de fora para dentro. Vamos entender? A concupiscência dos olhos, irmãos, é a vontade de contemplar aquilo que agrada a ele, agrada os nossos olhos, mesmo que isso seja proibido. Isso é a concupiscência dos olhos. Nós temos, irmãos, diversos exemplos bíblicos que podem nos ajudar a compreender essa concupiscência dos olhos. É como essa armadilha acontece também. Nós já fazemos um panorâmica bíblico de Gênesis. Nós vimos que Ló, ele foi advertido para sair de onde ele estava. Mas o que aconteceu? Ele viu as campinas do Jordão, e ele foi armando as suas tendas ali, próximo a Sodoma. E o que aconteceu depois? Nós sabemos que o Senhor mandou fogo lá e destruiu tudo, né? Nós também temos Siquém, que viu Diná, uma das filhas de Jacó, e a seduziu. Viu. Siquém viu a Diná, e a Diná foi seduzida também, porque viu. E aí surgiu o pecado. E aí nós sabemos o que aconteceu depois? Os filhos de Jacó fizeram um estrago naquilo lá, usaram de maldade. Assim como Ló virou para o Jordão e viu a terra e estabeleceu as suas tendas lá, e depois veio o pecado, através do pecado veio a destruição. Siquém, quando viu Diná, também, lembra da palavra, viu, concupiscência dos olhos. Nós também temos outro exemplo em Gênesis, a mulher de Potifar. O que aconteceu com a mulher de Potifar? Ela olhou José e o desejou. Então, algo que ela visualizou e entrou para dentro do seu coração. Essa é a concupiscência dos olhos. Nós também temos no livro de Josué, como a gente já viu, o último panorama bíblico que nós vimos, lá no capítulo 7, que o Acã, ele viu uma capa babilônica, depois que eles foram lá em Jericó e destruíram lá, e ele olhou uma capa, nossa, que coisa maravilhosa, mas já tinha um decreto de Deus que não era para catar aquilo. Mas ele olhou, teve o desejo, cedeu aquele desejo, pegou, e o que aconteceu depois? Israel perdeu numa batalha que era muito simples de vencer, e depois Acã foi condenado também ali. Nós temos também, irmãos, um outro exemplo muito claro que nós lemos no Salmo 51, que foi Davi. Davi, ele estava no seu terraço e viu Batseba tomando banho. O que aconteceu? Gerou o pecado, e nós vemos muitas coisas onde uma das maiores tristezas para o rei Davi é que a espada nunca se apartou da casa dele. Então a concupiscência dos olhos é algo que acontece de fora, que entra dentro do meu coração. Aquilo que vocês veem, que é proibido, e aquilo vai entrando no coração. E aquele que não ama a Deus, que ama ao mundo, ele não se importa com isso. Não se importa. E a gente, irmão, nós podemos ver muitas coisas. No presente mundo, irmãos, a juventude, ela sempre, se nós entrarmos, dependendo do site que nós entramos, começa a aparecer janelinhas, pop-ups, onde apresentam coisas que nós não podemos ver. E ali, muitas das vezes, no pecado, aquilo atrai os nossos olhos, e aí a gente vai começar a cavucar, e cai num mar onde a gente dificilmente sai. Certo, irmãos? Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós observamos, aquilo que nós olhamos. Ter cuidado com os nossos olhos. Porque através de uma visão aconteceu muitas coisas horríveis em vários exemplos bíblicos, como a gente já falou aqui. Então tenham cuidado com os seus olhos, irmãos, cuidado. Outra marca daqueles que amam o mundo, além da concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. E aqui, irmãos, não é mais uma questão de desejos. Agora aqui é um comportamento. É isso que a palavra de Deus nos fala. Nós entendemos aqui. A soberba, irmãos, o que seria a soberba? Ela é a vanglória com coisas externas, como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuário. É a ostentação pretensiosa. É gostar dos palcos, gostar dos holofotes, assim como nós falamos, né? É o desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com uma vida luxuriosa. É essa uma definição que o Hernando Dias Lopes nos traz. Uma pessoa soberba é aquela que faz propaganda enganosa de si mesma, de suas obras e de suas posses. Nós também temos vários exemplos bíblicos
de soberba da vida. Vamos entender alguns aqui, ó. Vamos passar por alguns. Por exemplo, a soberba de Nabucodonosor. Qual que aconteceu? Virou um rei louco, né? Mas o que ele era, como ele era soberbo, e aquilo arruinou ele. Nós temos em Daniel 4:30, capítulo 4, versículo 30, um exemplo bem claro disso. O rei Assuero, o que aconteceu? Em Esther, no capítulo 1, versículo 3 ao 7, nós temos ele fazendo um jantar durante muitos dias apresentando o seu reinado, a sua beleza. Ele ficou durante, se não falha a memória, 180 dias ou 120, perdi o número aqui, ficou durante 120 a 180 dias mostrando o que ele tinha, mostrando o reinado dele para os seus convidados. Então, ele queria mostrar para as pessoas aquilo que ele tinha, de uma forma sendo soberbo, então. Nós também temos o rei Herodes, em Atos 12, 21, 23, onde ele abdica glória para ele mesmo, e o que acontece, ele é fulminado ali mesmo, onde vem e ele tem um problema no seu estômago, né? Algumas pessoas falam que era problema no seu estômago, e ele foi corroído de dentro para fora, onde os vermes comeram ele. Por quê? Ele quis glória de Deus para ele, que era um rei. Então aqui, irmãos, é soberba, isso é soberba. Em Mateus 23, no versículo 6 e no versículo 7, nós temos um versículo muito impactante na nossa vida, e eu quero ler para os irmãos aqui sobre a questão da soberba da vida. Prestem atenção, no versículo 6 e no versículo 7 do capítulo 23, diz assim, Jesus fala, eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Aqui está falando dos fariseus, né? Onde eles gostavam de mostrar para as pessoas aquilo que eles ganharam, que eles conquistaram durante a vida deles. Né? E aqui, ó, do versículo 7, eles amam os primeiros lugares no jantar, nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Eles fazem questão de mostrar isso para todos. Irmãos, isso não é distante do nosso pensamento, distante da nossa vida. Isso é a soberba da vida. Mostrar o que você conquistou, provavelmente, o que você tem, e desfazer das pessoas. É isso basicamente que fala. João, irmãos, ele completa o porquê daqueles que amam o mundo não poderem amar a Deus no versículo 17, na parte A. Então, nós vimos aqui até agora que aqueles que não amam o mundo, aqueles que não amam a Deus, perdão, e amam o mundo, eles adoram, eles amam a concupiscência, eles são voltados para isso. Era isso também que os gnósticos eram. Eles eram voltados para aquilo da carne. Lembra que eu preguei com os irmãos, e expliquei também que os gnósticos eles achavam que ele era tipo um ouro, onde a alma era como se fosse um ouro, e se você banhasse na terra, na lama, quando você tirasse o ouro daquela lama, tudo estaria sujo, porém o interior ainda seria ouro. Então é isso que os gnósticos achavam do ser humano. Eles poderiam rolar no pecado, praticar essas devassidões dele, e não acontecer nada com eles, porque a alma era separada, no caso do corpo, né? Isso que eles falam. Então, através da consciência da carne, eles adoram, eles amam o mundo. Através da consciência dos olhos, eles gostam de ver aquilo que é proibido e desfrutam disso. E adoram ser soberbos, adoram mostrar aquilo, se sobressair acima das pessoas, humilhá-las, esbanjar aquilo que eles têm, aquilo que eles conquistaram, para desfazer muitas vezes das pessoas, né? E agora, no versículo 17, vamos ler o versículo 17? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O mundo, irmãos, ele não é permanente. Nós sabemos disso. Seus prazeres e esses encantos vai passar, mais cedo ou mais tarde. Um dia vai se acabar. Um cristão maduro, irmãos, ele sabe que ele é um estrangeiro aqui nessa terra, que ele é um peregrino, vamos dizer assim. Isso está escrito lá em Hebreus 11, 13. Então, esse cristão, ele sabe que ele não tem uma cidade permanente aqui, algo ele vai ficar para sempre. Não, mas ele vai sempre procurar a cidade que está por vir, a Jerusalém celestial.
Isso está em Hebreus 13:14. Nós não podemos, irmãos, nos sentir em casa. Nós não podemos se sentir em casa onde nós estamos, aqui neste mundo. A nossa pátria, irmão, está no céu. A nossa pátria está no céu. Nossa pátria é celestial, irmãos. Em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diz isso, que a nossa pátria é celestial. E para nós concluirmos, irmãos, esse raciocínio, vamos ler a parte B do versículo 17. Olha o que o versículo 17 diz na parte B. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. O que João diz aqui, irmãos? Em contraste com o mundo que está passando, esse mundo que vai se acabar, que as suas concupiscências vão acabar também, João, ele nos fala da eternidade, daquele que faz a vontade de Deus. Então, esses que amam o mundo, esses, mais cedo ou mais tarde, vai se acabar e vai ter uma condenação para eles. Mas aqueles que amam a Deus, que fazem a sua vontade, deles terá uma eternidade, mas uma eternidade alegre, uma eternidade em glória. E é isso que João fala nesse pedaço, ele está contrastando. Porque enquanto isso aqui acaba, enquanto isso aqui vai ser por alguns anos, décadas, o que nós que amamos a Deus teremos é algo eterno, uma glória eterna. Nós já ouvimos nessa carta, irmãos, que nós não conseguimos fazer a vontade perfeita, a vontade de Deus de forma perfeita. E João também não está dizendo aqui que, como ele diz no versículo, se a gente fosse pegar a parte 17, o versículo 17 inteiro, o mundo passa bem como sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus. Ele não está dizendo que nós aqui vamos fazer a vontade de Deus perfeitamente, porque somente um fez. Não é isso que ele está dizendo aqui também, irmãos. Ele se refere aos crentes em Jesus Cristo, aqueles que confessaram ao Senhor, aqueles que já publicamente confessaram o Senhor, e esses, eles buscam fazer a vontade de Deus, eles buscam se esforçar para que eles amem a Deus e não amem o mundo, mesmo apesar dos obstáculos da nossa natureza pecaminosa. Então, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu sei que eu não consigo, mas o Espírito Santo me dará força para que eu possa, dia após dia, ser semelhante ao meu Senhor, dia após dia, ser semelhante a Cristo. Por mais que eu deslize, por mais que eu caia, ainda que nós sabemos, como já lemos no capítulo 2 no início, se por acaso nós pecarmos, nós temos aquele, um paráclitos, né? Aquele que vai nos ajudar, aquele que vai ser o intercessor, que vai nos advogar a nossa causa diante de Deus, irmãos. É isso que nós temos. Por mais a nossa natureza pecaminosa, um crente verdadeiro, aquele que vai permanecer eternamente, é aquele que vai, mesmo na sua fraqueza, ele vai sempre buscar estar mais próximo da imagem e semelhança de Jesus, mais próximo da imagem de nosso Salvador. Esses crentes, irmãos, eles já executaram a vontade do Pai ao crer em seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, eles são considerados justos. Esses que vão permanecer eternamente, no finalzinho do versículo, eles já confessaram o Senhor e então eles já estão justificados pelo próprio Cristo. Eles já são considerados justos em Cristo, em Jesus, o nosso Senhor. E aqui na carta de João, irmãos, ele menciona uma permanência para sempre, uma permanência eterna, que podemos ler. Aqui, permanecer para sempre, irmão, é uma prerrogativa de um direito do Messias. A gente vê lá no Evangelho de João, que Deus estende aos que fazem a sua vontade. Então, nós vamos permanecer eternamente, nós vamos viver eternamente, porque isso é uma prerrogativa do Messias. Aqueles que crerem em mim, aqueles que crerem em Cristo, esses permanecerão eternamente com Ele. É isso que ele diz no finalzinho do versículo. Então, quem faz a vontade de Deus, esse vai permanecer eternamente. Esses permanecerão eternamente em seu amor, em sua justificação, na glória e na comunhão com o Pai e com o Filho. E isso, irmãos, é a graça de Deus para com a gente. Se nós estamos, na verdade, em Cristo, no qual vamos permanecer eternamente com Ele, não é porque nós merecemos algo. Isso é totalmente a graça de Deus para com nós pecadores. E aqui, irmãos, para concluir a nossa mensagem, nós temos, diante da palavra de Deus, diante desse texto, nós temos dois estilos de vida.
E esses dois estilos de vida trazem consequências. Primeiro, o amor ao mundo, que já se encaminha para o juízo final de Deus. Por outro lado, nós temos o amor a Deus, uma vida de obediência à vontade divina, conforme a sua palavra nos fala. Que nós aqui, irmãos, nessa noite, e durante toda a nossa vida, nós possamos sempre escolher essa vida de amor a Deus, essa vida de obediência. E algo prático para que nós possamos, irmãos, aplicar nas nossas vidas, é que nós devemos nos renovar diariamente pela palavra de Deus. Nós, irmãos, não vamos buscar amar o mundo, mas sim, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, no versículo 2, nós vamos nos transformar pela renovação da mente. E como essa renovação da mente vem? Através da palavra, através de eu estar constantemente na palavra do Senhor, diante dela. Então, irmãos, nós devemos buscar a Cristo, nós devemos buscar com todo o nosso coração, amando o nosso Senhor, se entregando a Ele, para que nós tenhamos uma vida voltada ao amor a Deus. Nós devemos viver sua palavra, nós devemos orar, nós devemos viver com os nossos irmãos. Assim, dessa forma, nosso coração não vai ter espaço para amar o mundo. A partir do momento que eu me entrego ao Senhor, a partir do momento que eu entrego ao meu Deus, a partir do momento que eu vivo uma vida de união com os meus irmãos, aonde constantemente eu estou debruçado na palavra de Deus, lendo, ouvindo a palavra, ouvindo pregações, a partir do momento que eu tenho uma vida de oração, que são os meios de graça, né? Leitura da palavra de Deus, estar diante da palavra de Deus, oração e a vida com os irmãos, a vida comunitária, a vida de igreja, irmãos, através disso eu não vou ter espaço para que essas concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida tomem o meu coração e eu não venha amar o meu Senhor. Somente dessa forma, irmãos, nós vamos ter escapar dessas armadilhas, voltando-se para Cristo, praticando, fazendo seus meios de graça e clamando para que dia após dia nós possamos se transformar à imagem e à semelhança do nosso Senhor. Curvem as cabeças, fechem os olhos, vamos orar ao Senhor.